Bom dia, irmãos queridos, nesta sexta-feira, dia 4 de fevereiro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos hoje meditar o Evangelho de São Marcos, capítulo 6, versículos de 14 a 29. Arriscar a nossa cabeça por Jesus. De muitas maneiras, João havia demonstrado seu amor por Jesus. Precisa que ele cresça e eu diminua. João Batista colocou toda a sua fama aos pés de Jesus. No cume de sua glória humana, quando todos iam procurá-lo, ele apontou Jesus e não a si mesmo. Eis o Cordeiro de Deus. A partir daquele momento, João foi desaparecendo silenciosamente para deixar espaço ao astro nascente, que era Jesus. Terminou sua vida numa cadeia escura, morrendo em nome da verdade, que bem sabemos é o próprio Jesus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o rei Herodes ouviu falar de Jesus, cujo nome tinha se tornado muito conhecido. Alguns diziam: João Batista ressuscitou dos mortos, por isso os poderes agem nesse homem. Outros diziam: é Elias. Outros ainda diziam: é um profeta como um dos profetas. Ouvindo isto, Herodes disse: ele é João Batista, eu mandei cortar a cabeça dele, mas ele ressuscitou. Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher do seu irmão Filipe, com quem tinha se casado. João dizia a Herodes: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso, Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo, e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galileia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: pede-me o que quiseres e eu te darei. Ele jurou, dizendo: eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja a metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: o que vou pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu: quero que me desse agora num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito um juramento diante dos convidados. Imediatamente o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou-o na prisão, trouxe a cabeça num prato e a deu à moça. Ela a entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá e levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. João dizia a Herodes: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso, Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. O mal se manifesta na estupidez de uma farra libidinosa. Herodes não queria justiçar João Batista, porque no fundo do coração sabia que ele era justo e falava coisas justas. Mas o mundo de Herodes, bem sabemos, é esse. É o mundo do mal, o mundo da sensualidade devassa e da luta pelo poder,
que começou com o pai dele e que chega até o homicídio das pessoas queridas, chega até o ponto de roubar a esposa do seu próprio irmão. Herodes está preso nos tentáculos do mal e da sensualidade. Nesse acontecimento tem uma série de coincidências que levam a pedir o macabro troféu, a cabeça de João Batista. O que tinha no coração estas maldosas mulheres, mãe e filha, para pedir em cima de uma bandeja a cabeça de um homem? Assim funciona o mal. Ninguém tem consciência clara de tudo o que acontece, mas ele maquina e usa como uma marionete quem é escravo dele. Do outro lado está o luminoso exemplo de João, mártir da verdade, mártir da justiça segundo Deus, firme e fiel a Deus. Esses são os dois mundos que se chocam e se enfrentam todo dia. Eles estão à nossa frente toda a hora e nos desafiam, nos obrigam a nos posicionar sempre. A vida é uma escolha. Ou você está do lado do bem, na coerência corajosa, ou você se entrega ao mal e ele te usará como uma marionete. Mesmo que você não queira fazer tudo o que o mal pede, ele te leva a fazer, porque você está no território dele e não tem mais controle, como um alcoólatra com uma garrafa de pinga na mão. Pense aonde levou uma dança libidinosa de uma festa de aniversário. Foi um claro instrumento do mal que acarretou a morte de um justo. Precisa ficar bem longe do mal para não cair nas armadilhas dele. Uma vez que você lhe concede um dedo, ele te pega a mão e o braço inteiro. Não diga, não há nada de mal, eu não faço nada de mal, somente me divirto. Se os outros se drogam, problema deles. A sua queda chegará inesperada. Você está fazendo parte de um jogo perigoso. Não se brinca com o fogo e nem com dinamite. Não se acredite forte demais, porque você será o primeiro a tombar. Nesta altura, se pergunte: com quem eu me identifico mais? Com Herodes ou com João Batista? Com Herodíades, com a filha dela ou com o precursor acorrentado? Uma vez que você decide de que lado vai ficar, então assuma todas as consequências da tua escolha. Ser parecido com João acarreta a prisão, o desprezo, as correntes, os carrascos, a decapitação. Enquanto os outros fazem farra, João reza numa escura e úmida cadeia. Enquanto os outros vivem a mentira e a sensualidade devassa, João é mártir da verdade e vive a sua solidão com Deus. A verdade tem um preço. As coisas de Deus têm um preço. Precisa ter a coragem de resistir. Vocês não resistiram até o sangue na sua luta contra o mal, nos alerta a carta aos Hebreus. Aqui vem a pergunta do começo desse diário: o que estou disposto a fazer por Jesus? Até onde vai o meu amor por Jesus? Ele para no oba-oba ou vai até a cadeia por Jesus? Vamos refletir um minuto sobre a profundidade desse nosso amor por Jesus. Eu seria capaz de assumir a atitude de João Batista? Em segundo lugar, não pode passar despercebido que João Batista não odeia Herodes, muito pelo contrário, o alerta e o admoesta, o denuncia profeticamente.
Não te é lícito tomar a esposa do seu irmão. João busca a conversão e a salvação de Herodes, a custo da sua cabeça. Isso deve nos ensinar muito, irmãos. Dele devemos aprender a nos interessar dos nossos irmãos. Você entende que João podia facilmente sair da cadeia se tivesse falado: tudo bem, fica tranquilo, Herodes, importante é amar, mesmo que seja a mulher do teu irmão. Amar não é pecado. Ou tivesse falado alguma besteira parecida. Mas João não recua, não amarela, não muda, permanece com a verdade. Existem entre nós pessoas que, para ficar de bem com todos, estão dispostos a encobertar os erros dos irmãos. No mundo do crime se diz: quem cagueta morre. Mas no mundo de Deus se diz: quem exorta, quem denuncia profeticamente o mal, quem corrige e não se omite, salva o irmão. Ouça o que fala Papa Bento XVI. O próprio Cristo manda repreender o irmão que cometeu um pecado. O verbo usado para expressar a correção fraterna é elenchen, que é o mesmo que indica a missão profética própria do cristão, a missão que o cristão tem de denunciar uma geração que se faz condescendentes com o mal, como encontramos em Efésios 5:11. Não sejam coniventes com o mal, mas denunciem este mal, diz São Paulo à comunidade de Éfeso. A tradição da Igreja conta entre as obras espirituais de misericórdia a obra de corrigir os que erram. É importante recuperar esta dimensão do amor cristão. Não devemos ficar calados diante do mal. Penso aqui na atitude daqueles cristãos que preferem, por respeito humano, uma mera comodidade, adequar-se à mentalidade comum em vez de alertar os próprios irmãos contra modos de pensar e agir que contradizem a verdade e não seguem o caminho do bem. Entretanto, a advertência cristã nunca há de ser animada por espírito de condenação ou censura. É sempre movida pelo amor e a misericórdia e brota de uma verdadeira solicitude e de um verdadeiro interesse pelo bem do irmão. Diz o apóstolo Paulo: se porventura um homem for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi essa pessoa com espírito de mansidão. E tu olha para ti próprio, não estejas também tu a ser tentado. Assim fala a carta aos Gálatas. Corrigi essa pessoa com espírito de mansidão. Nesse nosso mundo impregnado de individualismo, é necessário redescobrir a importância da correção fraterna para caminharmos juntos rumo à santidade. É que sete vezes cai o justo, diz a Escritura, e todos nós somos frágeis e imperfeitos. Por isso, é um grande serviço ajudar e deixar-se ajudar a ler com verdade dentro de si mesmo para melhorar a própria vida e seguir mais retamente o caminho do Senhor. Reflita um pouco. Você é capaz de defender a verdade com amor até o fim? Ou fica envergonhado diante dos teus colegas ou parentes, como aqueles que colocam a cruz no peito quando estão no show católico e logo depois a escondem debaixo da camisa quando entram no ônibus? Você consegue ser coerente com a sua fé, mesmo sem agredir ninguém? Anunciar o Evangelho para o bem, para a salvação, não para condenar. Você consegue amar os que erram, como Jesus, que buscava as ovelhas desgarradas? Arriscar a tua cabeça para lhe anunciar o reino de Deus? Reflita um minuto.
E agora, irmãos, com essas reflexões no nosso coração, vamos ouvir novamente o trecho que hoje a liturgia nos oferece. Naquele tempo, o rei Herodes ouviu falar de Jesus, cujo nome tinha se tornado muito conhecido. Alguns diziam: João Batista ressuscitou dos mortos, por isso os poderes agem nesse homem. Outros diziam: é Elias. Outros ainda diziam: é um profeta como um dos profetas. Ouvindo isto, Herodes disse: ele é João Batista. Eu mandei cortar a cabeça dele, mas ele ressuscitou. Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher do seu irmão Filipe, com quem tinha se casado. João dizia a Herodes: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso, Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo, e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes, e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galileia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: pede-me o que quiseres e eu te darei. Ele jurou, dizendo: eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja a metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: o que vou pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu: quero que me desse agora num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito um juramento diante dos convidados. Imediatamente o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou-o na prisão, trouxe a cabeça num prato e a deu à moça. Ela a entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá e levaram o cadáver e o sepultaram. Vamos agora dedicar um minuto para sublinhar e anotar as frases que mais nos tocam e falam ao nosso coração. Chegou o momento do nosso propósito. Podemos escolher algo que nos ajude a ser determinados no amor e no anúncio do Evangelho, como foi João, enfrentando cadeias e privações enquanto os outros curtiam.
arriscar a nossa cabeça por Jesus. Paz e alegria a todos. João, mártir do Evangelho da Verdade. Paz e alegria a todos. É uma luta entre a carne e o espírito, mas só vence quem estiver mais forte e firme. Tudo eu posso, mas em tudo me convém. Minhas escolhas hoje me definem bem. Posso alimentar a carne se escolher com a visão, e o espírito se escolher com o coração. O coração contrito que ora e vigia, o coração guardado por Deus noite e dia, que não deixa brechas para o invasor. Escolheu ouvir a voz do teu Senhor, o coração selado por Deus, que sonha os sonhos de Deus, e adora pra esperar, e espera pra não pecar. Escolho te adorar, escolho te ouvir, escolho ser guiado por ti, escolho a santidade, te obedecer, te escolho meu Senhor, escolho viver, escolho te adorar, escolho te ouvir, escolho ser guiado por ti, escolho a santidade, te obedecer, te escolho meu Senhor, escolho viver. O coração contrito que olha e vigia, o coração guardado por Deus noite e dia, que não deixa brechas para o invasor. Escolheu ouvir a voz do teu Senhor, coração selado por Deus, que sonha os sonhos de Deus, que adora pra esperar, que espera pra não pecar. Escolho te adorar, escolho te ouvir, escolho ser guiado por ti, escolho a santidade, te obedecer, te escolho meu Senhor, escolho viver, escolho te adorar, escolho te ouvir, escolho ser guiado por ti, escolho a santidade, te obedecer, te escolho meu Senhor, escolho viver. Escolho ser santo, escolho ser santo, escolho ser santo.